Olá, seja bem-vindo ao nosso podcast jurídico HMS. Nós estamos numa série bastante interessante. O nome da série é Afetividade. No episódio de hoje, meu compromisso com você é conversar um pouco sobre uma espécie de introdução ao tema. Hoje, nós vamos conversar sobre como começou a discussão acerca da afetividade. Como a afetividade é vista na sociedade. E nós encerraremos o nosso podcast de hoje dizendo para você como o direito aplica essa expressão afetividade, em especial nas relações familiares. Tá pronto? Porque eu tô e eu quero conversar muito com você sobre esse assunto. Vamos dar início a essa conversa, como eu disse para você, olhando para a história. Como que surgiu no Brasil o termo afetividade? Quando eu falo desse assunto, eu preciso ir ao dia 5 de maio do ano de 2011. O que aconteceu nessa data? O Supremo Tribunal Federal, segundo o noticiário, exerceu um papel de grande relevância social. Para muitos, no dia 5 de maio, dia 5/5 de 2011, o Supremo Tribunal Federal foi responsável por um julgamento histórico. Estou falando do julgamento conjunto da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental, ADPF, número 132, e Ação Direta de Inconstitucionalidade, ADI, número 4277. Essas duas ações foram levadas ao Supremo Tribunal Federal com o objetivo de discutir uma tese jurídica. O nome dessa tese é a seguinte: possibilidade jurídica do reconhecimento de uniões homoafetivas no Brasil. Como todo debate jurídico, nós temos pessoas que são a favor e contra. O judiciário foi provocado nessa data, como eu disse, por meio de duas ações. Foi dado início a este julgamento, mas antes de julgar, dois advogados pediram a palavra para apresentar argumentos favoráveis e contrários a essa tese por meio daquilo que nós chamamos de sustentação oral. O advogado responsável pela defesa da tese foi o doutor Luiz Roberto Barroso, à época procurador do Estado do Rio de Janeiro, hoje ministro do Supremo Tribunal Federal. Representando os interesses da Procuradoria-Geral do Estado do Rio de Janeiro, Dr. Luiz Roberto Barroso fez uso da sua palavra e eu quero aqui destacar para você alguns pontos desse discurso. Na fala de Barroso, a vida humana é baseada nos afetos. Segundo Barroso ainda, o amor e a busca pela felicidade são temas que se fazem presentes nos principais sistemas filosóficos da humanidade. Quando nós falamos em amor, precisamos pensar no amor de um pai por uma mãe. Ou melhor, do pai com seu filho, da mãe com o seu filho. Um amor entre irmãos. O amor entre amigos. E também naquilo que nós chamamos de amor apaixonado. Eu gosto dessa palavra, paixão. E o que é um amor apaixonado? Meus queridos, o amor apaixonado é o amor que existe entre um homem e uma mulher, entre uma mulher e um homem, entre um homem e um homem, entre uma mulher e uma mulher. Em resumo, entre pessoas. Na fala do Dr. Luiz Roberto Barroso, quando nós falamos do amor, à época ainda nós usávamos muito esse termo, o amor homossexual. Na fala dele,
o amor homossexual foi vítima de muitos preconceitos ao longo da história. E olha, eu recomendo para você assistir esse discurso, porque é um discurso inspirador, um discurso que nos convida a pensar certos conceitos. Nesse discurso ele dá 3 exemplos de preconceito ao longo da história. Ele dá um conceito, ou melhor, ele dá um exemplo de um poeta que escreveu um poema chamado O Amor que Ousa Dizer o Seu Nome. Ele fala também de um outro exemplo que aconteceu aqui no Brasil, na época do Brasil Colônia, as ordenações filipinas. E por fim, ele dá um exemplo de um caso que aconteceu nas Forças Armadas Americanas. Mas eu não estou aqui para ficar me atentando aos detalhes desse discurso. Preciso ir mais além, até para a gente conversar um pouco mais sobre este assunto. Termino os comentários sobre esse discurso trazendo algo que nós aqui na Academia Jurídica estamos aprendendo com bastante frequência nos dias de hoje. Jurisdição constitucional. O que é isso? Não? Juízes, em nome da Constituição, defenderão direitos fundamentais. Como assim? Quando a gente fala sobre o ponto de vista político de pessoas do mesmo sexo que se relacionam, é evidente que nós estamos falando de minorias. As minorias têm direitos? Com toda certeza. E esses direitos são assegurados por meio daquilo que nós chamamos de jurisdição constitucional. Em outras palavras, em nome da Constituição, os direitos fundamentais são assegurados. E foi isto que aconteceu. Por não existir uma legislação que cuide do tema união entre pessoas do mesmo sexo, o judiciário foi provocado, tentando buscar o quê? Buscar uma resposta para isso, porque havia uma grande dúvida. Por outro lado, contrário à tese apresentada, nós também tivemos uma sustentação oral, diria eu, bastante técnica e com fortes fundamentos contrários a essa tese. Na ocasião, nós tivemos o doutor Hugo José Sarrubi representando os interesses da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. Foi uma tese, repito, bem técnica e com fortes fundamentos jurídicos. Quero destacar com você aqui os seguintes pontos desse discurso. Na fala do advogado, em primeiro lugar, quando nós falamos em pluralidade, a pluralidade tem limites. E os limites estão aonde? Na Constituição e na legislação. Segundo ponto, quando sustentou o advogado essa tese, disse ele que a Constituição, numa visão filosófica, é o contrato social da sociedade. Então, precisamos seguir esse contrato social. Não está escrito lá que existe a possibilidade da união estável entre pessoas do mesmo sexo. Se não existe, das duas uma. Não aceitamos ou, por meio de um plebiscito, por meio de uma manifestação popular, vamos solicitar a alteração desse dispositivo. Esta foi a fala do advogado defendendo os interesses da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. Mas quem está certo nessa história? Já te adianto uma coisa. Meu papel aqui não é dizer para você quem tem razão, mas te esclarecer toda essa discussão. Como é que terminou essa história? Essa história terminou com o seguinte resultado. O STF reconheceu a possibilidade jurídica das uniões entre pessoas do mesmo sexo. O que eu quero destacar para você agora é o seguinte. Estávamos lá no ano de 2011, viemos então com essa decisão. Essa decisão, fruto deste forte debate jurídico, fez cair por terra uma expressão. Em termos de linguagem, a expressão homossexualidade perdeu força,
passamos a usar o termo homoafetividade. E o porquê disso? Agora é a hora de nós conversarmos um pouquinho sobre o significado da palavra afetividade. Quando nós falamos em afetividade, afetividade é a qualidade daquele que tem afeto. Mas e o que é afeto? Afeto é amor. As relações devem ser baseadas no amor. As relações devem ser baseadas no afeto. O afeto é a base de toda e qualquer relação saudável. Então, quando duas pessoas maiores e capazes decidem constituir uma família, essa família tem que tomar como base o quê? O afeto. E quando eu falo em afeto, eu penso em respeito, eu penso em parceria. Quando eu falo em afeto, eu penso em companheirismo. E onde nós encontramos esse tipo de sentimento? Foi com base em todas essas reflexões que o direito brasileiro, em especial o direito de família, passou a adotar como princípio básico das relações sociais, merecendo destaque, as relações familiares, o conceito de afetividade. Em outras palavras, quando eu falo em direito de família hoje, o direito de família se baseia no afeto. Cara, pare e pensa aqui comigo. É o afeto? Sim. É o amor? Sim. Então, a partir daí, surgem o quê? Novas figuras jurídicas. A partir daí, temos um novo olhar sobre as relações, em especial as relações familiares. Surgem novos conceitos, surgem novos grupos. Mas calma, essa evolução, esses conceitos, nós vamos cuidar aqui no nosso podcast. Estamos encerrando esse nosso episódio com essa introdução, com essa ideia sobre a afetividade. Você aprendeu hoje aqui comigo que a afetividade surgiu no Brasil por meio de um julgamento histórico. Esse julgamento trouxe uma série de mudanças, inclusive no próprio direito de família. Essas mudanças nós iremos conversar nos próximos episódios. Nosso compromisso com você será agora no episódio 3, em que nós vamos conversar sobre união estável homoafetiva. Achou esse conteúdo interessante? Olha, fica aqui uma dica. Compartilha com um amigo, compartilha com alguém. Se você acha que esse conteúdo pode ser útil para alguém, faça o mesmo. Juntos, nós vamos mais longe. Pego eu aqui como exemplo. Nesse projeto, existem inúmeras pessoas que estão fazendo parte dele. Logo, vamos mais longe. E para que a gente possa ir mais longe, eu espero você no nosso próximo episódio da série Afetividade. Um forte abraço, te vejo no episódio número 3.